Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando, o que Deus estabeleceu, para ministrar diante deles, diante dos homens. Porque Deus é imutável, Deus ele não muda. Ele estabeleceu um princípio. Mas vamos direto ao assunto. Quem são os que estão aptos por Deus para ministrar a Deus e aos homens? Deus falou a Moisés: ninguém da linhagem de Arão, ou sacerdote, que estiver com esses defeitos físicos, poderá servir o pão diante de Deus e diante dos homens. Caso ele for cego ou coxo, ou tiver nariz chato, ou pés e mão quebrada, ou ele for corcunda, ou anão, ou ter sarna, empiche no corpo, e estiver testículo esmagado. Observação: esses defeitos físicos impediria os sacerdotes de servir o pão, somente o pão, mas não impediria de eles comerem o pão. Nesse contexto, fala de ministério. Se estivesse um dos sacerdotes tivesse um desses defeitos físicos, não poderia servir ao Senhor no ministério. No Velho Testamento, o Velho Testamento, ele é a sombra do Novo. O Novo Testamento é a figura exata do Velho. Por exemplo, Jesus Cristo é o verdadeiro pão de Deus, que dá vida a todos os que se alimentam dele. Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que veio de Deus, e se alguém se alimentar de mim, por mim viverá. E quando nós nos alimentamos de Cristo, o verdadeiro pão da vida, somos sarados de todas as vossas deficiências física e espiritual. Hoje somos reis e sacerdotes por Jesus Cristo, não segundo a lei levítico, não, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos destrinchar o que são os defeitos físicos que impede que nós servimos diante de Deus aos homens. Ser cego era uma deficiência física na lei. Hoje fala da cegueira espiritual. Se nós cristãos não temos uma visão exata de Deus, não estamos aptos para servir o ministério, pastor, padre, profeta e etc. O coxo tem as pernas atrofiadas, que espiritualmente são os cristãos que uma hora estão no caminho certo e outra hora estão no caminho errado. Não tem firmeza, Outra deficiência física é o nariz achatado, que impede de ele poder sentir vários cheiros, que nos dias de hoje fala de discernimento em Cristo. Ele não consegue sentir o bom perfume de Cristo. O pés e mão quebrada são aqueles cristãos que tudo eles começam, até que começa bem, mas eles não conseguem concluir, Eles param tudo pelo meio do caminho. Já o corcunda é outra deficiência física, que espiritualmente falando são aqueles cristãos que só olham para baixo, as coisas da terra, ou seja, os avarentos. Outra deficiência física é o anão. No sentido espiritual são aqueles cristãos que nunca crescem na graça e no conhecimento de Deus. Passa 10 até 40 anos menino na fé. Outra deficiência é a sarna, ou empinche, que espiritualmente falando são os cristãos murmuradores, que falam mal dos outros cristãos, que estão em rebelião. E por último, o testículo quebrado, espiritualmente fala do órgão reprodutor da vida, São aqueles cristãos que nunca batizou ninguém, ou que nunca trouxe ninguém para Cristo e que não dão fruto na igreja. Todas essas deficiências espiritual, nos impede de ministrar diante de Deus aos homens.
Mas quando nós nos alimentamos de Cristo, somos sarados de todas as vossas deficiências físicas e automaticamente estaremos aptos para ministrar diante de Deus aos homens, né? Então eu quero agradecer minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém.